O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está furioso com Vladimir Putin, algo que o líder russo nunca esperava. Ele achou que poderia manipular Trump facilmente, mas foi provado errado. Como Trump acabou de desencadear sua ira em Putin ao dar-lhe um poderoso golpe duplo, isso pressiona enormemente o líder russo para encerrar a invasão à Ucrânia. Esse combo de 1-2 deixou Putin atordoado e pode ser a chave para parar a guerra. Em 14 de julho, Trump anunciou que os Estados Unidos da América estão se preparando para fazer duas coisas que vão prejudicar seriamente a Rússia. A primeira envolve a OTAN. Os Estados Unidos da América se comprometeram a trabalhar com a OTAN para fornecer armas avançadas à Ucrânia, conforme necessário. Em resumo, a Ucrânia receberá dos Estados Unidos da América e aliados da OTAN tudo o que precisar para combater Putin. Trump anunciou que está dando a Putin 50 dias para chegar a um acordo de paz. Como se isso não fosse suficiente para aterrorizá-lo. Ou os Estados Unidos da América devastarão a economia da Rússia com tarifas secundárias. Isso é enorme. As ações em si já são poderosas. Mas o mais preocupante para Putin é que esse golpe duplo mostra que qualquer relação que ele pensava ter com Trump está se desfazendo. Basta de manipulação e mentiras. Trump deixou claro para Putin que ele precisa fazer o que os Estados Unidos da América querem, ou a Rússia enfrentará as consequências. Vamos aprofundar quais são essas consequências, começando com o novo acordo da OTAN. Segundo o Euromaidan Press, Trump confirmou um novo acordo com a OTAN que fornecerá um pacote de ajuda significativo para a Ucrânia. O pacote, avaliado em bilhões de dólares, envolve a cooperação entre Estados Unidos da América e OTAN para fornecer armamentos avançados à Ucrânia. Os tipos específicos de armas não foram divulgados. O acordo provavelmente dará à Ucrânia acesso a mais baterias de defesa aérea Patriot, mísseis e outras defesas aéreas. Para protegê-la dos ataques aéreos desenfreados de Putin, essa proteção é necessária. Com o fracasso de sua campanha terrestre em 2025, Putin tem recorrido cada vez mais a ataques aéreos para prejudicar a Ucrânia. Em junho de 2025, a Rússia alcançou um novo recorde mensal, enviando 5.429 drones para bombardear as defesas aéreas da Ucrânia, segundo a BBC. Nos primeiros 9 dias de julho, a Rússia já lançou 2.000 drones. A BBC também aponta que a produção de drones está aumentando na Rússia, onde o país pode em breve ser capaz de disparar 1.000 mísseis e drones contra a Ucrânia em um único dia. A Ucrânia precisa de sistemas avançados para se defender desse ataque. Sob o novo acordo da OTAN, Trump diz que alguns desses sistemas chegarão à Ucrânia em questão de dias. Trump afirma que os Estados Unidos da América não financiarão a entrega das armas. Países com acesso aos sistemas Patriot estão concordando em enviá-los à Ucrânia em troca de novos sistemas dos Estados Unidos da América. Trump sugere que os aliados da OTAN na América financiarão tudo. Segundo a Euromaidan Press, o chefe da OTAN, Mark Rutte, considera lógico que os membros europeus da aliança paguem a conta. Isso ocorre por uma razão simples. A OTAN concordou em aumentar a recomendação de gastos com defesa para seus membros para 5% do produto interno bruto. O anúncio foi realizado em 25 de junho, no último dia da cúpula da OTAN, em Haia. Rutte saudou a decisão tomada sob o plano de investimento em defesa de Haia, afirmando que irá impulsionar um salto quântico na defesa coletiva, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Juntos, os aliados estabeleceram a base para uma OTAN mais forte, justa e letal, disse Rutte. Trump acrescentou que esse dinheiro tem que ser gasto no melhor equipamento militar disponível. É crucial que esse dinheiro extra seja investido em equipamento militar sério, não em burocracia. E esperamos que esse equipamento seja feito na América, pois temos os melhores do mundo, afirmou Trump na cúpula. Ainda não se sabe se os membros da OTAN comprarão quase exclusivamente dos Estados Unidos da América. Contudo, sabemos que esse compromisso ajudou a acalmar os receios de Trump sobre os gastos coletivos da OTAN. Trump questionou várias vezes a participação da América na OTAN nos últimos anos, citando os gastos como uma preocupação-chave. Em março, ele chegou a dizer que os Estados Unidos da América talvez não ajudassem um aliado da OTAN que, em sua visão, não estivesse pagando sua parte. É senso comum, certo? Trump perguntou durante uma reunião com a imprensa no Salão Oval.
Se eles não pagam, eu não vou defendê-los. Não, eu não vou defendê-los. Parece que a OTAN ouviu a mensagem de Trump. Com o anúncio de 5%, ele aumentará a despesa recomendada do produto interno bruto em 3%, comparado à recomendação anterior de 2%. Isso basta para Trump aceitar colaborar com a OTAN novamente para ajudar a Ucrânia, o que é devastador para Putin. Contudo, há ressalvas ao anúncio da OTAN. Para começar, a recomendação de 5% do produto interno bruto da OTAN é exatamente isso, uma recomendação. A organização provavelmente não obrigará seus membros a atingir a meta de 5% se eles não puderem gastar tanto. Mesmo os Estados Unidos da América ainda não alcançaram isso, com seus gastos de defesa em 2024 representando 34% do produto interno bruto. Isso foi equivalente à Estônia e abaixo da Polônia, que gastou 41% do seu produto interno bruto em seu exército. Claro, os Estados Unidos da América gastaram muito mais do que ambos os países combinados em termos de um valor em dólar fixo. O ponto aqui é que 5% é uma meta ambiciosa para todas as nações. Talvez seja esse o ponto. O anúncio da OTAN visa principalmente demonstrar o compromisso do grupo em abordar as preocupações de Trump sobre os baixos gastos de outros membros, e não sobre o gasto em si. A outra ressalva é que alguns membros da OTAN não estão felizes com o anúncio dos 5%. A Espanha é a principal entre eles, com a DW relatando que seu primeiro-ministro, Pedro Sánchez, já denunciou o anúncio como irracional. Isso desviará muito dinheiro dos gastos públicos, afirma Sánchez, o que poderia prejudicar a economia da Espanha. Fanella Maguerte, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, destaca que muitos países da OTAN precisarão ajustar sua comunicação para que a população aceite um aumento significativo nos gastos com defesa. Optar por proteger e priorizar a defesa em meio a cortes nos gastos públicos é um desafio político e precisará de uma forte comunicação pública para ser aceita pelo eleitorado. E, de fato, em todos os governos no poder, disse Maguerte após o anúncio da OTAN. Há também o problema da dívida a considerar. Muitos dos membros da OTAN estão em séria dívida em proporção ao seu produto interno bruto. A Polônia, por exemplo, tem uma dívida de 553% do seu produto interno bruto. Apesar de ser o membro da OTAN mais próximo de alcançar a meta de 5%, outros membros possuem dívidas consideravelmente maiores. A dívida da Grécia é de 1.536%. A dívida do Reino Unido é de 1.018% do produto interno bruto, enquanto a da França é de 113%. Esses níveis de dívida questionam a capacidade dos membros da OTAN de atingir a recomendação de 5% sem contrair mais empréstimos. Isso poderia agravar ainda mais suas dívidas. Segurança tem um custo elevado. Esse custo parece ser algo que a OTAN está disposta a solicitar aos seus membros, o que é suficiente para Trump. O anúncio dos 5% abriu caminho para o primeiro ataque contundente de Trump contra o regime de Putin, o que é uma boa notícia para a Ucrânia. Quanto a como o acordo vai funcionar, tudo começa com a avaliação. Rutter afirma que a OTAN irá averiguar as necessidades da Ucrânia, provavelmente com o auxílio do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua equipe, permitindo que a organização priorize tipos específicos de armas. A defesa aérea é crucial, mas será interessante ver que outras armas chegarão à Ucrânia devido ao acordo. Se eu fosse Putin hoje, reconsideraria levar as negociações sobre a Ucrânia mais a sério, disse Rutter após o anúncio de Trump. Talvez a jogada da OTAN seja suficiente para fazer Putin pensar. Mas é a ameaça de tarifas de Trump que realmente preocupará o líder da Rússia, dado o estado da economia de seu país. Trump ainda não anunciou nenhuma tarifa, mas fez uma ameaça clara a Putin de que ele precisa concordar com a paz dentro de 50 dias ou as tarifas virão. A Sky News relata que Trump disse que estava muito insatisfeito com a Rússia durante a reunião na Casa Branca com Rutte, onde anunciou o acordo da OTAN, e que ele está considerando implementar tarifas severas de cerca de 100% sobre a Rússia se um acordo não for feito. As tarifas de Trump funcionarão de forma diferente das anteriores. Essas tarifas, em vez de serem aplicadas diretamente nas exportações da Rússia para os Estados Unidos da América, serão uma forma de sanção secundária que pune qualquer país que negocie com a Rússia. A ideia é simples. Qualquer país que negocie com a Rússia enfrentaria um imposto ao vender seus produtos para os Estados Unidos da América, como explica a BBC.
Se a Índia seguir comprando petróleo russo, as empresas americanas que importam produtos indianos pagarão 100% de imposto ou tarifa ao chegarem nos Estados Unidos da América. Isso encareceria muitos produtos, fazendo as empresas americanas optarem por comprá-los de outros lugares mais baratos, resultando em perda de receita para a Índia. Os Estados Unidos da América já usaram essa estratégia antes. Por exemplo, em abril, impôs uma tarifa extra de 25% sobre países que comprem óleo da Venezuela, direta ou indiretamente. Esse último ponto preocupa Putin. Ele ainda vende petróleo para países como China e Índia. O uso de uma frota sombra de navios para fingir que produtos estão sendo enviados por outros países não será aceito com as tarifas secundárias da América. Se Trump prosseguir, países que acolherem navios da frota sombra de Putin podem sofrer um golpe financeiro. Se os golpes continuarem, os países afetados podem optar por não negociar mais com a Rússia, prejudicando o esforço de guerra de Putin. Essa é a teoria, mas por que os Estados Unidos da América não anunciaram tarifas diretas sobre a Rússia? Existem alguns bons motivos. Segundo o Russia Matters, um dos motivos pelos quais a Rússia foi poupada de tarifas diretas quando Trump as anunciava contra outras nações em abril foi devido às sanções já existentes. Castelo May diz que os Estados Unidos da América atualmente têm 7.384 sanções sobre a Rússia, 6.433 das quais foram impostas após a invasão de Putin. Os Estados Unidos da América afirmam que as sanções impostas já paralisaram essencialmente o comércio entre os países. E está correto, segundo o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos da América. Apesar de serem duas das maiores nações do mundo, Rússia e Estados Unidos da América realizaram apenas 35 bilhões de dólares em comércio em 2024. É uma quantia ínfima, considerando o poder de compra e exportação dos dois países. Dos 35 bilhões de dólares, as importações dos 3 bilhões, uma redução de 342% em relação ao ano anterior. O argumento é que uma tarifa direta seria ineficaz devido ao comércio limitado entre Estados Unidos da América e Rússia. Russia Matters sugere que pode haver outro motivo. Os Estados Unidos da América ainda esperam que a Rússia abandone o isolamento internacional e retome seu papel como importante parceiro comercial. Para isso, Putin terá que concordar com um cessar-fogo e colocar a Rússia no caminho para a paz completa com a Ucrânia. Os Estados Unidos da América podem estar evitando tarifas diretas como uma forma de incentivar Putin. Não haverá tarifas diretas se a Rússia tomar a decisão correta. A ameaça tarifária de Trump envia um recado claro a Putin. Os Estados Unidos da América prejudicarão a economia russa se o líder não cooperar. A BBC ressalta que as vendas de petróleo e gás da Rússia correspondem a aproximadamente 1/3 da receita estatal e mais de 60% de suas exportações. Essas vendas são vitais para Putin. Em 2024, a Rússia fez 108 bilhões de dólares com esses combustíveis fósseis, de acordo com a Reuters. Houve um aumento de 26% em relação a 2023, com esses bilhões sendo cruciais para a máquina de guerra de Putin. As receitas de petróleo e gás da Rússia não foram tão altas em 2025. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo diz que as receitas caíram 18% ano a ano durante o segundo trimestre de 2025, apesar da Rússia ter enviado 8% mais volume. Apesar das vendas reduzidas, Putin não pode arcar com medidas dos Estados Unidos da América que diminuam as exportações russas de petróleo e gás. O líder russo reconhece que este é seu ponto fraco, como afirma o Conselho Atlântico. Em novembro de 2024, o Conselho observou que a capacidade da Rússia de manter sua operação militar na Ucrânia depende da receita de suas exportações de combustíveis fósseis. A figura de 1/3 do orçamento do Estado ressurge, e o Conselho Atlântico nota que mais pressão sobre as exportações russas poderia ser um golpe fatal. Para controlar a alta inflação, o Banco Central da Rússia elevou as taxas de juros para 21%. Os custos crescentes da guerra e os danos das sanções intensificam essas pressões. Se as exportações de energia da Rússia fossem ainda mais reduzidas, o esforço de guerra de Vladimir Putin seria severamente impactado,
forçando-o a escolher entre sustentar a invasão ou evitar o colapso econômico. O Conselho informou em novembro que a taxa de juros da Rússia agora é de 20%. Mas isso não é um grande salto, indicando que a economia do país não está indo na direção certa. Tarifas secundárias adicionariam pressão. Se Trump cumprir o que promete, fará com que todos os países que negociam com a Rússia repensem sobre comprar do país. Grandes jogadores como a China podem não ser dissuadidos a comprar petróleo russo mais barato. A China já demonstrou disposição para retaliar as tarifas americanas. Porém, países menores podem buscar negociar com outros parceiros comerciais. Putin não perderia toda a sua receita de petróleo e gás. Ele pode perder o bastante para sentir o aperto financeiro quando seu país já enfrenta dificuldades. O anúncio de Trump é significativo por várias razões, além do impacto inicial deste golpe duplo. O primeiro é o tom que Trump adota agora com Putin. Segundo a BBC, durante anúncio na Casa Branca, Trump sugeriu sutilmente que a Ucrânia tinha certa responsabilidade pela guerra iniciada por Putin. No entanto, a maior parte de sua ira foi reservada para o líder da Rússia e a natureza dissimulada que Putin mostrou durante suas conversas com Trump. Apesar de Trump afirmar que ele e Putin conversam frequentemente sobre um acordo de paz, as ações de Putin não condizem com suas palavras. Ataques aéreos contra a Ucrânia costumam seguir essas conversas, e Trump notou isso. Após 3 ou 4 ocorrências, você diz que a conversa não significa nada, afirmou Trump. Não quero chamá-lo de assassino, mas ele é um cara duro. Isso foi comprovado ao longo dos anos. Ele enganou Clinton, Bush, Obama e Biden, mas não me enganou. Em determinado momento, o diálogo precisa se transformar em ação. Esse discurso pode inquietar Putin. Ele não quer que Trump comece a falar dele como um homem não confiável. Isso só abrirá caminho para mais decisões dos Estados Unidos da América que podem prejudicar a Rússia. Porém, o anúncio de Trump também é relevante por outro motivo. A declaração de Trump sobre a Rússia pode não ser tão forte quanto esperado, apesar de ter insinuado algo grande uma semana antes. No entanto, alguns acreditam que o golpe duplo não basta para um nocaute. Briar Stewart, da CBC, em um artigo de 14 de julho, observou que Trump, dando a Putin 50 dias para concordar com um cessar-fogo, não são as consequências imediatas que muitos esperavam que Putin enfrentasse. Putin tem mais de um mês para enfraquecer a posição de negociação da Ucrânia com mais ataques aéreos, bem como o tempo que Putin pode usar para tentar desviar Trump de seu curso atual. John Hardy, diretor do programa da Rússia na Fundação para a Defesa das Democracias, compartilha dessa opinião. Ele diz à Radio Free Europe que a declaração de Trump é indicativa de um presidente que está indo na direção certa. Embora ele questione a necessidade de dar mais tempo a Putin, este já deixou claro que não tem intenção de negociar seriamente no momento. Hardy questionou por que Trump ainda está esperando e acredita que as respostas do Kremlin e dos investidores russos podem ser ainda mais reveladoras. A Radio Free Europe aponta que a principal bolsa de valores da Rússia, MySex, subiu 27% após os anúncios de Trump. Isso reflete a crença dos investidores de que as medidas financeiras que Trump iria anunciar seriam muito mais duras e imediatas do que acabaram sendo. O Kremlin ainda não se pronunciou oficialmente. No entanto, Sergei Markov, que é um ex-assessor de Putin e agora é um comentarista pró-Kremlin, segundo a BBC, já está chamando as ameaças de tarifas de Trump de blefe. Ele acredita que Trump desistiu de buscar a paz na Ucrânia. Esses comentários refletem o humor predominante no Kremlin? É difícil dizer. Markov provavelmente tem uma linha direta tão próxima a Putin quanto alguém poderia ter. É provável que as palavras proferidas tenham sido aprovadas pelo Kremlin. Também pode haver um blefe duplo em jogo. O Kremlin pode estar usando Markov para minimizar a ameaça tarifária de Trump, mantendo a imagem de força de Putin perante seu povo. Os anúncios de Trump são grandes. Aguardaremos 50 dias para ver se suas ameaças secundárias de tarifa trarão resultados. Enquanto isso, os Estados Unidos da América trabalharão com a OTAN para garantir que a Ucrânia tenha as armas necessárias para se defender contra os crescentes ataques aéreos de Putin. Essa é uma má notícia para Putin, que contava com os drones e mísseis russos para sua ofensiva de verão. Entretanto, resta saber se isso bastará para levar Putin à mesa de negociações. Isso ainda está para ser visto. Enquanto isso, Putin enfrenta outros desafios
além do golpe duplo dos Estados Unidos da América. A Marinha Russa está à beira do colapso e Putin pode não ter como salvá-la. Saiba mais em nosso vídeo e inscreva-se no Show Militar para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.